Fala aí, galera! Jorginho aqui e hoje é o seguinte, a gente vai trocar uma ideia sobre o Moto G35, celular da Motorola que está completando um ano de lançado agora em 2025 e que muita gente vê como opção de compra principalmente por conta do preço, que é muito baixo. Inclusive, se você está querendo comprar o seu, você pode usar os links aqui da descrição, onde eu pesquiso os preços mais baratos para você e ainda você pode tirar dúvidas diretamente comigo nos grupos, é só vantagem. No vídeo de hoje, eu vou trazer uma análise completa desse celular para mostrar se ele vale ou não a pena nesse ano de 2025. Então, como é um vídeo para te ajudar, já deixa o like e se inscreve no canal, porque essa análise começa agora. Vamos lá? Vamos começar essa análise falando do design do celular, que tem identidade visual muito clara utilizada pela Motorola nos seus aparelhos mais simples, com duas câmeras e um flash e um pequeno bloco saltado na parte de trás. Essa traseira ela pode ser composta de plástico ou couro ecológico, que são materiais que já denotam certa economia, enquanto na frente a gente tem vidro com a proteção do Gorilla Glass 3, o que é bem-vindo. A gaveta de chips fica na lateral e tem suporte para uma unidade, sendo que você pode usar um segundo chip via eSIM, o chip virtual, que é muito bem-vindo principalmente no celular dessa faixa de preço, onde é muito raro você encontrar algo assim. Na outra lateral, a gente tem um sensor de impressão digital, que é muito conciso e, apesar de não ser o mais rápido do mundo, é muito assertivo. Ele erra muito pouco e tem a velocidade ok. E tem uma parte importante que é a falta da proteção contra a água. Ele até suporta respingos, então você consegue tomar uma boa chuva sem se preocupar com danos, mas nada de mergulhar o celular nem nada do tipo, ele não foi feito para isso. E outra coisa muito importante é a necessidade do seu like, que impulsiona esse vídeo e mostra ele para mais gente, fazendo o canal crescer. Então tá vendo esse vídeo, caiu de paraquedas e gostou do conteúdo? Aperta no botão do like, aperta no botão de se inscrever no canal que tá aí do lado e dá uma apertada no badalo. Tome! Que é para não ficar de fora de nenhuma novidade que eu trouxer aqui no canal e tem muita coisa interessante vindo por aí. Agora vamos voltar a falar do celular, que é bastante leve, principalmente levando em consideração o seu tamanho. O celular é bem grande. Ele é bem bonito, é elegante, porém pode dar um ou outro problema na pegada. Talvez se você tiver mãos muito pequenas pode ser um pouco difícil para segurar um celular tão grande. Por ter esse tamanho todo, ele tem uma tela que acompanha. Aqui a gente tem uma unidade de 6.72 polegadas, o que é grande, e uma resolução Full HD, o que nesse tamanho de tela dá uma resolução apenas ok. O material é o IPS LCD, que não é o melhor possível. Tem celular concorrente com tela de melhor qualidade. Além disso, ela traz o HDR10 como tratamento adicional para dar uma força no consumo de conteúdo, o que é bem-vindo, mas não é o melhor possível. O brilho é de 1000 nits, o que é um bom número dada a faixa de preço dele. Você vai ter dificuldade para utilizar embaixo do sol forte, mas no geral a tela tem um brilho muito legal. E a taxa de atualização de tela é de 120 Hz, o que é um número excelente e dá uma fluidez muito grande no tato com o celular. Esse número, inclusive, ele pode ser alterado para 60 Hz para poder poupar bateria ou deixar no modo adaptivo, que vai setar entre 60 ou 120 a depender do que você estiver utilizando na tela. Na parte de cima tem um furo para abrigar a câmera frontal. Essa câmera é uma unidade única de 16 megapixels, acompanhada por um kit traseiro com uma câmera principal de 50 megapixels e uma câmera ultra-wide auxiliar de 8 megapixels. As câmeras conseguem entregar um resultado até satisfatório. Com boa luz, apesar de a imagem sair um pouco clara demais, a qualidade aqui é perceptível principalmente na câmera principal. A ultra-wide, mesmo de dia, apresenta um ou outro ruído e mudança de cor muito presente, o que não é bom. Porém, dado o preço pago nisso aqui, a qualidade geral está ok. De noite é que a qualidade cai. A câmera principal ainda consegue fazer boas fotos, a depender da situação, porém, a ultra-wide auxiliar passa a destoar bastante, apresentando muito ruído e a mudança de cor que já foi vista lá atrás nas fotos de dia. Quando a gente passa para o modo retrato, a gente tem um desfoque que é bem feito, mas que falha às vezes, não tanto nos recortes, porém no desfoque em si. No geral, ele consegue fazer boas fotos, porém, vez ou outra você vai ter que tirar a foto novamente para aquele desfoque totalmente o fundo. Quando ele consegue acertar 100%, as fotos saem muito boas. Nas selfies, eu tive um resultado surpreendente. As fotos de dia, principalmente, eu gostei bastante, com um bom nível de cor,
tanto na foto normal quanto na foto em modo retrato, e errando muito pouco o recorte, apesar de ter algumas situações bem difíceis. De noite, a qualidade se manteve, o que é muito positivo. Eu gostei bastante, apesar do retrato apresentar alguns ruídos e mudar um pouco as cores, mas não é nada exagerado. Nos vídeos, ele grava até 4K em 30 quadros por segundo, sendo que no Full HD ele mantém os 30 quadros por segundo. O vídeo tem boa qualidade, o autofoco trabalha bastante rápido, a estabilização é que não é tão boa. Dá pra ver que o vídeo não é tão fluido e a estabilização não funciona daquela super forma. Já com relação à qualidade geral, ele é bom, e a adaptação às mais diversas situações ele tem uma ou outra falha, já que quando você muda a luz presente no ambiente, ele corrige até de maneira rápida, porém muda as cores de maneira muito perceptível para fazer isso. A câmera ok, dá para gravar bons vídeos e não é perfeito, o que já é esperado de um celular dessa faixa de preço. E essa aqui é a câmera frontal do Moto G35, uma câmera capaz de gravar até Full HD em 30 quadros por segundo e que me agrada pela qualidade. Mas aí eu quero saber de você que está vendo esse vídeo. Comenta aqui embaixo o que é que você está achando da captação do áudio, da qualidade das cores, da estabilização e da adaptação da câmera às situações do ambiente. Comenta aqui embaixo, agora vamos falar da parte sonora desse celular aqui. O som do celular é estéreo, saindo por uma caixa localizada na parte de baixo do aparelho e uma outra na parte de cima coladinha com a moldura, e a qualidade é ok. Apesar de não ser o som mais alto do mundo, ele tem boa qualidade, inclusive para consumo de conteúdo tem a certificação Dolby Atmos, o que dá um apoio muito bom aqui. Na parte de baixo tem uma entrada para fone de ouvido, que é muito bem-vinda e está sumindo dos celulares mais caros, mas está presente nos celulares de perfil mais baixo de preço. E justamente por pegar fone de ouvido, ele tem acesso à rádio FM, que é um recurso que não é tão utilizado, porém pode ser bem útil dependendo da situação, e sempre é muito melhor ter do que não ter. O celular tem NFC, o que nessa faixa de preço é muito bem-vindo e permite que você use o celular como cartão para pagamentos por aproximação. E a rede móvel é o 5G, então dá para pensar nesse celular a longo prazo de utilização quando se pensa em conectividade. O armazenamento pode ser de 128 ou 256 GB, o que são bons números, e inclusive ele tem suporte a cartão de memória de até 1 TB para expansão. A tecnologia de transferência de dados é o UFS 2.2, que não é a mais rápida do mundo, mas está condizente com o preço que ele cobra. E a memória RAM é de 4 GB. Não é um número alto e o celular pode sim apresentar engasgos no uso a médio prazo se você abrir muita coisa ao mesmo tempo. Esses 4 GB podem chegar a 12 GB via RAM Boost, que é um recurso que eu não recomendo, porém que pode dar uma força no seu uso a depender da situação que você esteja. Além disso, o sistema operacional é o Android, que é uma interface limpa e bastante fluida, e além disso conta com muitas possibilidades de intervenção por parte do usuário para uso diário, o que é muito bem-vindo e leva muita gente a optar por esse sistema. Além disso, tem muita opção de personalização inclusa, o que permite que você deixe o celular cada vez mais com sua cara e agrada muita gente que utiliza esse sistema. A Motorola usa uma versão pura do Android, apenas com algumas modificações próprias que são muito úteis, geralmente focadas em personalização e navegação por gestos. Por exemplo, é muito conveniente você poder balançar o celular para abrir a câmera ou chacoalhar ele para poder abrir a lanterna. São dois dos usos mais reconhecidos, porém tem muitos outros gestos possíveis de se realizar. A versão do sistema operacional presente no Moto G35 é o Android 14 e a Motorola promete apenas 1 ano de atualização, ou seja, a garantia que se tem é que ele vai apenas até o Android 15, o que é pouco tempo de atualização e não deixou a margem para pensar nele a uso de longo prazo. O processador que dá margem a toda essa engrenagem é o Unisoc T760. É um chip com boa estabilidade de temperatura, mas com nível de potência baixo, inferior, inclusive, ao Snapdragon 6 de geração 1. Se o game for pesado, você não vai ter um bom nível de performance e nem de qualidade gráfica. Esse celular aqui não é feito para isso. Porém, nos jogos mais leves ele vai rodar bem, pelo menos no que diz respeito à performance. Em qualidade gráfica, talvez você não consiga rodar no melhor possível. E talvez jogos nem sejam super importantes para você que está vendo esse vídeo, mas é sempre bom lembrar
que o celular que vai bem nos jogos performa bem, tanto nas multitarefas quanto em tarefas pesadas no dia a dia. E nesse caso aqui, o Moto G35, ele vai bem em partes. Ele pode apresentar engasgo se você abrir muita coisa ao mesmo tempo, e nas tarefas pesadas ele não vai conseguir rodar super bem, mas em tarefas ok do dia a dia você vai conseguir sem maiores problemas. A bateria presente aqui é um tanque com 5.000 mAh, o que é uma boa quantidade e garante que você consiga utilizar o celular por um dia longe da tomada sem muitos problemas. O carregamento é feito através da porta USB-C, que está na parte de baixo, e ele suporta até 18 watts nessa entrada, carregando 50% em cerca de 50 minutos, o que é um tempo extenso, e 100% em cerca de 1 hora e 40 minutos, o que é um tempo bastante longo na minha opinião. E fazendo um resumo geral do celular, quem compra hoje o Moto G35 leva para casa um bom conjunto, mas que vai depender muito do uso de cada um para ser aproveitado. É espetacular, por exemplo, que um celular desse preço tenha eSIM integrado e 5G, o que não está presente na maioria dos concorrentes. A tela não é a melhor possível, tem concorrente dele com tela melhor. O sistema operacional puro é muito bom, porém peca muito em só ter 1 ano de atualização. Isso é realmente muito pouco e não deixa uma margem para uso desse celular a longo prazo. O desempenho dele também é questionável frente a alguns outros concorrentes, sendo que ele é melhor do que tantos outros. A câmera apresenta exatamente o que é esperado, tirando algumas boas fotos durante o dia, mas caindo o desempenho quando cai a luz, o que já era previsível dada a faixa de preço dele. Atualmente, inclusive, essa faixa de preço varia entre 800 a R$1.000, o que coloca ele numa faixa de preço um pouco incômoda, já que está bem barato. E nessa faixa ele compete, por exemplo, com o Infinix Note 50X, que é um pouco melhor em desempenho, porém, em termos de qualidade de uso geral, é superado pelo aparelho da Motorola, e o Redmi 13 da Xiaomi, que não consegue ser melhor em praticamente nada do que o G35. Porém, colocando um pouco mais de dinheiro acima, você pode, por exemplo, optar por um Galaxy A15, que já oferece uma experiência de uso melhor do que esse celular. Além disso, tem o Redmi Note 13, que oferece uma experiência geral melhor, apesar de ser a versão 4G, então está um pouco defasado em termos de conectividade. E, pagando um pouco a mais ainda do que isso, você tem acesso a celulares bem melhores, como por exemplo o Samsung Galaxy A25 e Galaxy A35. Na minha opinião, o Moto G35 vale bem a pena, primeiro, se for encontrado em um bom preço, e segundo, se você tiver muito apertado de grana, já que por R$200, R$300 a mais, você já consegue algum aparelho notadamente superior a ele em termos de tudo. Mas agora eu quero saber de você que está vendo esse vídeo. Para você, o Moto G35 vale a pena agora em 2025? E em qual situação? Comenta aqui embaixo que eu quero muito saber. Não esquece que todos os celulares que eu citei nesse vídeo vão ter link na descrição, onde eu pesquiso os melhores preços para você e você pode tirar dúvidas diretamente comigo. Bom, aqui do lado eu vou deixar alguns vídeos do canal que tem relação com o tema, para você ficar por dentro do assunto sem sair da minha companhia, e eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo, muito obrigado a todo mundo que se inscreveu no canal para dar uma força, não esquece de deixar o like e até a próxima!